Aqui, o João Felipe pergunta: se a imaginação é a faculdade da alma que permite ao artista aproximar da representação da coisa em si, então a ideia de que a alma humana não tem acesso à coisa em si não cai por terra, já que uma das faculdades pode captar e dar expressão a que deveria estar além do conhecimento humano. Me parece que até certo ponto sim. Né? A identificação da imaginação com o irracional ou além do racional, como se a alma humana tivesse departamentos isolados e funções puras, não é suscetível de crítica perfeitamente. Afinal, a imaginação é uma das formas da razão, ou uma das potencialidades primeiras da razão humana, ou estou errado? Não, você está certíssimo. Tudo isso se aplica. Bom, acontece o seguinte, que quando a influência de um filósofo se propaga e começa a atingir artistas, políticos, etc., ela já não vem na sua forma integral e pura inicial. Ela perde precisão, começa a ser tratada em nível analógico, e isso acontece necessariamente, mas nós não podemos achar que as contradições estão na filosofia originária, né? Esse problema da imaginação, por exemplo, o Kant resolve isso bem. Mara Signorelli pergunta: apesar do dodecafonismo e outras técnicas modernas musicais que foram surgindo na França ter resultado em muita música ruim, inaudível mesmo, é certo que nem todas as músicas feitas com essa técnica são ruins. Há, por exemplo, o caso da Alban Berg, que compôs muita coisa boa, é verdade, com dodecafonismo. Considerando isso, você acha válido que o compositor estuda essas técnicas de composição para ao menos enriquecer seu repertório composicional? Não é que eu acho bom, eu acho obrigatório. Né? Inclusive estudar as próprias teorias do Arnold Schoenberg, o tratado de harmonia dele, assim, porque tudo isso é obrigatório. Agora, você assimilar a lição não quer dizer que você tem que assimilar as limitações autoimpostas dessa gente também. Falando, se você, eu acho perfeitamente possível você absorver aqui tudo aquilo que o Schoenberg conquistou, sem você perder de vista a função social e a função educacional da música, que está na sua origem mesmo. Você vai ter que se arranjar entre essas duas coisas. Quer dizer, o Schoenberg tem razão nesse ponto em particular, mas se você generalizar, vai dar errado. A propósito, enviei pelo Facebook uma música minha. Eu ouvi, sim, gostei. Heitor Maurício: nessa questão da música, podemos relacionar o blues, que era cantado nas colheitas, se tornando o jazz bebop do Charlie Parker, ou seja, uma música popular se tornando uma música para a música que manteve sua autenticidade. Mas ninguém nega a autenticidade dessas coisas. Elas são marcadas exatamente pela autenticidade no sentido do Schoenberg. Certo? Mas se virou a música para músicos, ela mudou de função completamente. E a nova função adquirida, ela é uma função secundária. Você não pode esquecer isso. Quer dizer, fazer música para músicos, vamos dizer, é um desenvolvimento posterior da música. Isso não está na essência da música. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer, a música pura é uma coisa, a música essencial é outra, completamente diferente. A música pura é um recorte abstrativo feito tardiamente e que só se tornou possível graças à estabilização da profissão de músico. É certo que músico até o século XVIII morreu de fome, até a estabilização e a criação do prestígio social do artista, do músico. Foi isso que gerou a ideia da música pura, é certo? Assim como a ideia do direito puro e tudo mais. Quer dizer, claro, você vai ter sempre o problema de essa tensão entre a pureza da arte e a sua função social. Mas essa tensão, ela é inerente, vamos dizer, a qualquer atividade cognitiva ou expressiva humana. Você não tem a tensão permanente entre as leis da gramática e a expressividade do idioma? Você tem. Só que a literatura consiste nessa tensão e não em você se livrar da tensão apagando metade do problema. Fábio Farias: com a aula de hoje fica claro que o Brasil está com a cultura totalmente degradada. Os esforços para que algo seja feito na correção desse problema vem somente do senhor. Essa é verdade, sou só eu que estou fazendo isso, que os outros nem percebem o problema. Eles não percebem o problema por quê? Porque eles são parte do problema. Todos eles são sintomas do problema. A gente vê isso diariamente, né? A perda, por exemplo, outro dia mesmo eu botei uma notinha no Facebook dizendo o seguinte: o analfabeto funcional não é que ele não saiba ler, ele só sabe ler. Ele lê e entende o texto. O que ele perde é a ligação entre a lógica interna do texto, a conexão lógica entre os termos do texto e a conexão real entre as coisas referidas. Você pode criar uma conexão lógica que não tem nada a ver com a conexão real, e você pode fazer uma conexão lógica que expresse essa conexão real. Quando esses camaradas pegam um texto para ler, para eles só existe realmente o texto. E eu até expliquei, foi por isso que o Jacques Derrida fez sucesso. Porque os caras já leem assim, eles não conseguem ler de outra maneira. Eles não têm eles têm o signo e significado, eles não têm o referente, que é a coisa. Então fica só signo e significado.
Então, quando eles pegam um texto, para eles só existe aquilo. Ele não é capaz de imaginar, vamos ver, aqui esse texto está articulando as coisas dessa maneira, vamos ver como as coisas correspondentes se articulam na realidade. Que isso seria compreender realmente o texto, é compreender o de que o texto está falando. E aí que você pega a diferença, vamos dizer, entre várias maneiras de você abordar as mesmas coisas. Então o nego fica preso no texto, e daí aparece o Jacques Derrida dizendo, os textos não têm referente mesmo, é tudo só signo e significado, só existe o texto. O cara sente um alívio desgraçado, porque ele só lê assim. Então, veja, este caso que apareceu aí do Odilo, né, o artigo que os caras publicaram na parte da Arquidiocese é um primor de amostra disso aqui. Porque o nego ele vai se apegar, o tal do Rodrigo Pedroso, que é uma besta quadrada, mas que é colocado ali como porta-voz da Arquidiocese, né? Portanto, é uma de certa importância. Como eu disse que o Dom Odilo está excomungado por ter colaborado com organizações comunistas, o que é que ele responde? Vamos supor que eu fosse contratado para fazer a resposta. Primeira coisa que eu diria, mentira, isso é uma calúnia, ele jamais colaborou. Ele não diz isso. Ele disse, não, ele não está excomungado, pode colaborar, sem estar excomungado. Eu disse, mas isso é uma confissão do crime, meu Deus do céu. Você só está mudando a sentença, mas está reconhecendo o crime. Quer dizer, um texto feito para defender o fulano, acaba por acusá-lo e dar a prova do crime. E o homem é um advogado e é uma pessoa que até é respeitada, entre aspas, mas é evidentemente um analfabeto funcional. Porque se o negro não consegue pegar a conexão de língua e realidade naquilo que ele ouve e lê, e muito menos ele vai conseguir naquilo que ele fala e escreve. Então ele pensa que está dizendo uma coisa e está dizendo exatamente a contrária. Isso no Brasil é a calamidade. Calamidade. Eu até botei outra notinha no Facebook. Gente, quando a alta cultura cai, tudo cai. Ser de direita não imuniza ninguém. Tudo cai. O problema do Brasil não é direita e esquerda, é em cima e embaixo. O problema é que tudo foi para baixo. Tudo. O próprio sucesso da esquerda, do Lula, é um sintoma disso. E pior, pode depois ter um sucesso da coisa contrária, porque o pessoal diz, não, as Forças Armadas estão esperando, né, haver uma guerra civil para daí elas interferirem. Eu digo, peraí, mas elas tiveram durante 30 anos a oportunidade de intervir pacificamente, legalmente, mediante a pressão moral, para impedir isso, e não fizeram, ficaram quietinhos no seu canto, a ponto de eles mesmos dizerem assim, com um certo orgulho, o exército é o grande mudo, ele deixa todo mundo falar, ele fica quieto. E ficando quieto, deixou que as coisas se agravassem. E daí se agrava, só tem uma solução, daí tem que ter uma intervenção armada. Mas espera aí. Então, se eles não intervieram quando era possível fazê-lo por meios legais, pacíficos, etc., e deter o avanço do comunismo sem violência, por que eles esperaram para precisar da violência? Então é porque o objetivo não é salvar a democracia, e sim dar um golpe e criar outra ditadura militar. Então, você vê aqui, se deixar a situação chegar até esse ponto, só pode ter sido com este intuito. Ou foi comodismo mesmo, ou foi uma premeditação. Então vamos deixar gravar, e daí a gente pôs o tanque na rua e toma o poder de novo. Eu digo, mas isso é uma ideia de jumento, hein? Quer dizer, esse sujeito está doente, ele veio fazer um tratamento clínico. Não, espera ele ficar morrendo, daí a gente faz uma cirurgia. Se um médico faz isso, ele vai para a cadeia, né? Se esse for o raciocínio das Forças Armadas, e há indícios de que alguns pensam assim, então a conduta deles é tão criminosa quanto a do PT, evidentemente. Então, a direita a esquerda está no fundo do poço da abjeção, da miséria moral, intelectual, etc. E esta parte da direita também. A direita inteira só não está assim, eu vou dizer só por um fator. Esse fator, c'est moi. Quem está puxando para cima é só eu. O resto está tudo puxando para baixo. Essa é a verdade. Agora, evidentemente, eu não tenho uma influência do tamanho dessa influência desse cara. Eu tenho um certo círculo, né, e tenho até obtido muito mais efeito do que eu imaginava. Só tem o seguinte problema. Não existirá uma liderança conservadora se não existir primeiro uma intelectualidade conservadora. Assim como não existirá uma liderança comunista se existir primeiro uma intelectualidade comunista ou tucanista, ou o que eu queira. Quer dizer, a intelectualidade sempre precede a liderança política, às vezes em 30 anos. Então, tudo isso que está acontecendo foi, de fato, uma ejaculação precoce. De repente começa a aparecer líderes conservadores, etc. Aparece tanto líder que eles se neutralizam uns aos outros. Você não sabe quem é o líder no fim das contas. Então, isso é a mesma coisa que dizer, não tem líder nenhum. Então, essa ejaculação precoce, ela foi necessária de algum modo. Não dava para pará-la. Por quê? Porque o povo não está aguentando mais.
Então, pessoas que não estão preparadas para ser líderes, generosamente e corajosamente se põem à frente da massa e dizem o que a massa quer que eles digam. Se tornam porta-voz da massa. Mas ainda não são líderes no verdadeiro sentido. Eu até lembrei, os caras falaram, escuta, vocês não têm ideia de quanto o Carlos Lacerda precisou estudar para ele ser quem ele foi. Vocês não têm ideia. Né? Você não pode esquecer, o Carlos Lacerda era um escritor. Ele dominava toda a literatura de língua portuguesa e muito ele sabia escrever, ele sabia falar, escrevia de uma maneira tremendamente elegante, correta e elegante. Isto é o que faz a personalidade dele. Você não pode criar uma personalidade só se alimentando do material imediatamente necessário para a sua formação ideológica. Você tem que ter a formação cultural e humana primeiro. A formação ideológica é depois, meu filho. Ela é um aspecto que se desenvolve depois. Mas cadê a sua formação histórica, moral, filosófica, religiosa, literária? Cadê tudo isso? Não tem. O cara, né, leu lá o von Mises, né, leu a Ayn Rand, pronto, estou equipado para combater os comunistas. Você pensa que os comunistas são tudo burro? Né? Você dá uma lida no Antônio Gramsci, você vira a imensidão das leituras do Antônio Gramsci. Ou do próprio Karl Marx. Você pensa que está discutindo com quem? Então, se o sujeito vai lá e derrota, sei lá, o Jean Uyui num debate e acha que acabei com eles. Eu falo, não, mas o Jean Uyui ele faz assim, ele cai, não é de nada, isso não é de nada. Agora, você tem que estar preparado para discutir com verdadeiros intelectuais comunistas, não com essa porcaria que tem hoje, porque os verdadeiros podem reaparecer. Né? Então eu digo, bom, você quer debate meu com esquerdista? Eu topo debate com o Antônio Negri, por exemplo. Antônio Negri, por exemplo, é autor de um belíssimo livro sobre René Descartes, um livro indispensável sobre René Descartes. Quer dizer, ele é um profissional, ele sabe o que está fazendo, é um homem de grande cultura, etc, etc. Agora, discutir com Vladimir Safat, essa coisa, ou com Odilo Scherer, com Rodrigo Pedroso, bom, isso não é discussão, gente, né? Não tem debate nenhum. Tem que eu vou lá, dou 2 tapas no cara, ele sai correndo e nunca mais enche o saco. Isso. É só, não dá trabalho nenhum. Só come um pouco de tempo. Ó. Então, vocês precisam estar preparados para que amanhã depois aparecer o Antônio Negri na sua frente, ou o David Harvey, você saber o que dizer. Aí sim. Se não, você está, vamos dizer, você não está se opondo a uma corrente ideológica, você está se opondo aos representantes da decadência dessa corrente ideológica. É a mesma coisa que você lutar com um tuberculoso e achar que você é o Mike Tyson. Então, é isso que está realmente acontecendo. Não por culpa de ninguém, é porque os acontecimentos se precipitaram e as pessoas tiveram que agir de algum modo, mas tem que reconhecer, peraí, isso aí foi uma ejaculação precoce, a gente precisa formar, né, os verdadeiros líderes. Se você falar líderes conservadores, todos os grandes líderes conservadores foram todos clássicos da literatura, inclusive o Ronald Reagan. Você imagina somente a cultura cinematográfica do Ronald Reagan, que foi presidente do Sindicato dos Atores. Então, o cinema americano eu conheci inteirinho, né? Isso já é alguma coisa, né?